Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um episódio do podcast Ponta de Gôndola especial gravado na Expo Agas, uma série de episódios que nós estamos gravando aqui durante a feira. Este passando agora nesta quinta-feira, ainda estamos gravando na quarta, e nós vamos fazer um relato do que está acontecendo aqui na Fiergs durante a 42ª Convenção Gaúcha dos Supermercados, que é o maior evento do varejo no Cone Sul da América do Sul. Sempre agradecendo o apoio da Agas, que tem viabilizado esse projeto, que nesse caso da Expo Agas tem também a coparticipação e o coapoio do Grupo Voo, da Girando Sol e da Dipan Distribuidora, além da Pontual Locadora. Nós estamos aqui iniciando o primeiro bloco desse programa da quinta-feira, desse episódio, com a presença muito ilustre de 3 convidados especiais. Ao meu lado, a prerrogativa das damas first, está a Daiane Titon, a Dai Titon, que é hoje a diretora comercial da marca Bali, da empresa Bali de energéticos. Ela vai nos contar algumas novidades aí sobre o que está acontecendo no setor e na empresa propriamente dita, números muito expressivos de mercado que a gente já ficou sabendo aqui nos bastidores. Também está comigo, agora a prerrogativa dos mais jovens, o nosso amigo Hugo Dalpiaz, que é diretor da Agas há muitos anos, foi um dos precursores das convenções gaúchas dos supermercados e pode nos dar um cenário do que ele viu e que está vendo esse tempo todo. O Hugo, que é de Osório, dos supermercados Dalpiaz de Osório. E também aqui junto conosco o Francisco Brust, o Chico Brust, que é o gerente de comunicação da Agas, gerente da área de capacitação, e que vai nos dar também um apanhado em termos de números do que está acontecendo aqui na Fiergs. Vou começar com o Hugo. Hugo, hoje nós estamos chegando na 42ª edição da Expo Agas. Acompanhaste talvez desde a primeira, talvez, né? Como é que tu vê, enquanto diretor da Agas, enquanto supermercadista do litoral, a pujança que hoje chegou à Expo Agas? Fernando, a desproporção do evento de hoje com os primeiros é sensacional, é uma coisa assim que não dá para calcular. Eu participei da primeira convenção realizada no auditório da PUC, onde, para tu ter uma ideia, na época havia 18 expositores. Hoje aqui são mais de 500, né? E a frequência também, eu não lembro bem qual foi a frequência, mas hoje se espera aí mais de 60 mil pessoas nesses 3 dias de evento, né? E é claro que o desenvolvimento como um todo, tanto do setor supermercadista, como do setor industrial, do setor dos fornecedores, desenvolveu uma coisa absurda, né? As coisas mudaram muito, modificaram muito. Há pouco tempo ainda me falavam que eu sou muito experiente, porque eu tenho muito tempo de supermercado, mas é que as coisas mudam tanto que a gente tem até dificuldade em acompanhar isso tudo, né? Mas hoje a gente vê esse evento aí, é um orgulho para nós gaúchos, né? Poder oferecer ao país eu digo ao país, que tem gente aqui do Brasil todo, né? Um evento, uma feira desta grandiosidade, desse tamanho e dessa importância, né? Nós percebemos aí que muitas empresas aguardam ansiosamente essa oportunidade para fazer lançamento de novos produtos, lançamento de novos equipamentos, ou novos modelos de equipamentos, enfim. É uma oportunidade rara para que todos apresentem o seu trabalho e também uma oportunidade magnífica para que todos nós, supermercadistas, nos coloquemos ao par de todas essas novidades e, principalmente, uma troca de informações, de conhecimento com as pessoas que participam do evento e, principalmente, com os palestrantes, as pessoas que vêm aqui nos ensinar coisas novas ou nos alertar para aquelas coisas óbvias que no dia a dia a gente acaba esquecendo. Depois dessa primeira visão do Hugo, que é
supermercadista raiz, é alguém que acompanhou toda a trajetória da Agas, foi dirigente da Agas há muito tempo, tem dado uma contribuição muito importante para o setor, é membro do Conselho Superior da Agas. Vamos ver o outro lado, que no fundo, ao longo do tempo, cada vez estão mais próximos, mais parceiros, que é o lado da indústria fornecedora, né? E estamos aqui com a Dai Titon, que é da Bali, e eu me lembro, acompanhando todas as convenções, que não deixou de ser surpresa para mim, eu acho que 10, 12 anos atrás, quando eu vi Bali. O que é Bali, né? E aqueles garrafas PETs grandes de Guaraná e aquela coisa toda, e Bali, um monte de gente, um monte de meninas coloridas, com roupas coloridas, e fila de gente para tomar o Bali. Eu não entendi. O que é Bali? Olha, eu estava há muitos anos aqui. E ao longo do tempo, a Bali foi se transformando numa grande participante da Expo Agas. Além de estar todos os anos, sempre no mesmo lugarzinho, lá no canto, ela nem é tanto canto, é o último corredor, é perto do auditório superior. A Bali sempre tem cada vez mais movimentada e com números que certamente a Expo Agas ajudou a conquistar, ajudou a que fossem conquistados, né, Bruno? Sim, em primeiro lugar, obrigado pelo convite de estar aqui. A Expo Agas para a gente sempre é um marco, né? A gente marca o nosso período, né, mais movimentado, que é o verão, então a gente começa já acelerando nossos negócios e a gente acredita que a feira, a Expo Agas, principalmente, que a gente participa há mais de uma década e sempre com muita representatividade, né, a gente entrega tudo mesmo, né, nossa energia, entregamos novidade, é uma forma de agregar ainda mais algo que a Bali tem muito forte, que é a conexão com o cliente, né? Nós valorizamos muito e a gente entende que hoje a Bali chega a segundo lugar no Brasil, né, como líder, juntamente com marcas globais, né, e furando a bolha da categoria de energéticos aí com tanta inovação. A Agas, ela traz para a gente essa proximidade com o cliente, né, estar próximo, escutar o cliente, né, do que está necessitando nesse momento, o que vai agregar, né, para o ponto de venda e também mostrando as nossas inovações que com certeza, né, agrega resultados incríveis. Já vamos voltar a falar sobre isso, mas antes eu queria então passar a palavra inicial para o Francisco Brust, que pode nos dar um pouco da realidade da Expo Agas hoje, quais são os números, como é que a Agas está recebendo mais esse evento, que é o evento de encerramento da gestão do presidente Antônio Longo, que está no auge, né? Encerrando em alto estilo. É verdade, Fernando. Prazer estar aqui com esses craques, né? Essas feras aqui da nossa Expo Agas. Realmente é uma feira muito simbólica para todos nós que somos partícipes da Agas há tantos anos, né? Não foi citado, mas nós três somos veteranos de Agas aqui, nós quatro, na verdade, né? Ninguém é noviço aqui na feira, né? Todo mundo tem bastante experiência. Acabei de ficar sabendo aqui que a Bali já participa há 15 anos da Expo Agas. É verdade. Há mais de uma década. Sempre os bastidores funcionam aqui. E mesmo quando ainda não tinha o protagonismo da categoria, a Bali sempre fez muito barulho, trabalhou muito bem a feira, né? Sempre foi destaque na feira, a gente sempre faz esse registro de gratidão, porque ao fim e ao cabo os expositores acabam ajudando tanto ou mais quanto a nossa parte de divulgação, né? Convidando seus clientes, trazendo pessoas para cá, criando atrativos, criando promoções. Então a nossa feira ela é resultado de uma série de esforços, né? E os expositores têm papel fundamental nisso. A nossa Expo Agas desse ano certamente é a melhor, é a mais qualificada, é a maior. Nós tivemos no primeiro dia, esse é um dado muito curioso, no primeiro dia nós quase batemos o público total dos 3 dias de 2024. Nossa. É né? mesmo? É verdade. O número de inscritos, né? O número Sim. total de inscritos. Tá incrível mesmo. Então, realmente foi até uma surpresa para nós da organização. O estacionamento da Fiergs é um problema bom, acabou sendo fechado às 3 da tarde do primeiro dia. Recebemos da organização ali a notícia e nos surpreendeu, mas esses são desafios como esse que nos movem a melhorar a estrutura, a buscar novamente o pleito da ampliação desse pavilhão com a Fiergs, né, que a gente já pede há tantos anos, para que tenhamos ainda mais empresas que, assim como a Bali, possam vir aqui apresentar a excelência dos seus produtos e amanhã ou depois estarem liderando a categoria, como a Bali lidera aqui no Sul, com a excelência dos seus produtos. Então a Expo Agas é isso, é a paixão de quem faz a feira acontecer e é a paixão de quem vem buscar inovação para trazer para o seu negócio. E em breve vamos estar com muitas novidades aí da Bali e de outras empresas
nas gôndolas dos nossos supermercados. Hugo, talvez sejas hoje um dos supermercadistas que melhor acompanhou essa evolução toda. Fala um pouquinho da contribuição que um evento como esse representa para o pequeno e para o médio, principalmente supermercadista, e como ele contribuiu ao longo desses tantos anos já de realização, 42 edições, 45 anos mais ou menos. A primeira foi em 81, nós estamos com 45, seriam 44 edições, mas duas não aconteceram em função da pandemia, né? Daí, três não aconteceram. Uma em 86, no tempo do Sarney, aquela confusão toda que se fez um encontro no Plaza São Rafael, e agora duas em função da pandemia. Mas teríamos 45. Então, que contribuição que a Expo Agas representa para o supermercadista lá do Litoral e Osório, se tu voltar 45 anos atrás, quando tu saiu, pegou a Freeway para vir ver o evento? Olha, Fernando, eu poderia dizer que a contribuição que a Expo Agas, a convenção da Agas, representa para o pequeno e médio supermercadista é inestimável. Ela, em primeiro lugar, abre uma janela para o mundo, pode-se dizer, né? Porque a gente parado no sentido de não estar viajando, né? Lá no interior, o tempo todo, tu ouve notícias, é lógico, como todo mundo ouve em qualquer parte do planeta, né? Mas tu não participa dos eventos, não tem conhecimento das coisas, não vê nada palpável, né? Enquanto que aqui a Agas te dá essa oportunidade. Por exemplo, eu sempre digo que a gente aqui deixa de ser um número no cadastro da empresa que nos fornece e passa a ser alguém, passa a ser uma pessoa. Né? Eu não sou mais o 987 para o número do... É o seu Hugo. Né? Passa a ser gente, passa a ser uma pessoa para o fornecedor. Isso aí muda completamente o relacionamento, tanto particular como comercial, né? Então, a partir daí é que as coisas começam a acontecer na Agas. Quantos companheiros supermercadistas que têm no dia a dia os mesmos problemas que nós temos lá em Osório, lá no litoral, que vem lá da região das Missões, que vem da fronteira, que vem do Alto Uruguai, ou seja lá de onde for, quer dizer, em toda parte aí, por mais distantes que estejam da capital, mas os problemas se repetem, né? Eles são os mesmos praticamente para todo mundo, né? Então aqui a gente tem a oportunidade de trocar informações, de procurar saber se alguém já resolveu algum tipo de problema que tu possa copiar dele, porque isso não é proibido, muito pelo contrário. É um sinal de muita inteligência. Sim. Alguém que já passou trabalho, já quebrou a cara, já conseguiu acertar, tu copia e faz igual. Curta caminho. Hoje ainda exatamente. Hoje na palestra estavam falando isso. Também, né? foi falado também. Deixa o outro fazer, se ele fizer certo, eu vou lá e copio. Claro, não tem nada de errado nisso. E outra, né, seu Hugo, a gente está aqui num podcast gravando, é um aquário que nós estamos aqui, as pessoas passam, como tem amigos, como é um ponto de encontro de amigos, né? Às vezes me perguntam, o que tu acha do futuro dos eventos presenciais, né, com essa questão digital? Isso nunca vai acabar, porque a gente quer reencontrar as pessoas, a gente quer aproximar os laços, né? A Expo Agas desse ano nós trouxemos, por exemplo, 140 jovens de todo o Brasil aí no encontro dos jovens supermercadistas. A gente via como eles saíram mais unidos, mais parceiros, trocando mais informações, coisa que no dia a dia normal nunca tu vai ligar para um colega supermercadista de outro lugar sem conhecê-lo na intimidade, para pedir uma informação quando o senhor mesmo falou que os problemas são parecidos. Então, essa conexão é a cereja do bolo da feira. Né? Há 2 anos, eu vou passar a palavra para a Dai, mas há 2 anos eu fui procurado por uma empresa, disse, tu conhece a Agas? Sim, conheço, trabalho desde 82 com a Agas. Sim, pois não. Então faz o seguinte, oferece para eles fazer a Expo Agas através do metaverso. Uhum. Que aí o cara estiver na China, o cara estiver onde... Primeiro que o cara dá bom, ele vai ver todos os estandes em tamanho real, como se fosse real e tal, mas não, essa frieza... Tanto é que o assunto, por mais revolucionário que pudesse parecer, não prosperou, porque esse afeto, ou seu Hugo, ou o Chico, ou o Fernando, etc., ou Dai,
não existe, né? É verdade, inclusive algumas associações estaduais optaram por fazer uma feira virtual no ano da pandemia ali, acabou não sendo um modelo muito assertivo, né? Mas o pessoal quer o olho no olho, quer o contato, esse é o grande trunfo da feira, né? Por isso que a gente fica tão feliz quando tem esse recorde de número de inscritos aí. Daí, aproveita o nosso podcast, que foi criado também para isso, e conta um pouquinho da história da Bali, da tua empresa. Foi criada pelo pai, é isso? Isso, meu pai fundou juntamente com seu sobrinho há 27 anos atrás. E o grande marco da Bali foi quando a gente lançou a primeira embalagem PET do mercado. Eu falei da PET, viu? Em 2009, e nós trouxemos para um carnaval. Isso não existia no Brasil, né? A gente foi um pioneiro. E além de pioneiro, nós tornamos líder em seguida. Então, o Sul sempre acolheu muita gente, né? O Rio Grande do Sul a gente tem um carinho especial, que desde quando a gente trouxe essa inovação para o mercado, que era algo que não existia, só que era trazendo de uma forma diferente e o consumidor realmente precisava, né, ter acesso a essa categoria, que ela era inacessível, o Rio Grande do Sul acolheu muito bem esse modelo. E Tubarão. Tubarão, é. Então, assim, logo em seguida a gente já foi Nielsen, líder no sul do Brasil, com grande protagonismo aqui em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E depois, nossos outros pontos de viradas aconteceram muito, né, muito forte e evidente quando a Bali conseguiu democratizar e trazer o consumo de energéticos saborizados, né, que era um novo dinheiro para o varejista, né, era um novo dinheiro para a Bali também, que não acontecia, né, que não existia no Brasil esse consumo do saborizado, que foi um pouquinho antes da pandemia. E eu me recordo muito que eu sou apaixonado pelo PDV, né, por trade, por visitar a gôndola, e eu estava numa visita no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem sempre assim um pouco, né, da nossa história, muito da nossa história, que eu estava num ponto de venda e percebi que tinha uma falta, escassez do sabor tropical, que tinha recém chegado no Brasil em lata, né, da concorrência mundial. E aí eu percebi e disse assim, pô, a gente tem que ter o Bali tropical também, né? Numa visita de PDV que eu percebi isso. Aí falei com os compradores, eles falaram, isso não para na gôndola, tá uma ruptura imensa. E aí a gente conseguiu trazer pela primeira vez e democratizar o mercado de energéticos saborizados. Isso foi um pouco antes da pandemia, né? E foi um marco histórico da Bali. E eu lembro que isso foi a gente lançou isso na Agas. Eu lembro e recordo muito que foi histórico para nós crescemos mais ou menos umas 10 vezes de tamanho com o lançamento do Tropical, que foi um marco aí na categoria de saborizados. E eu lembro que a empresa teve que crescer muito, assim, de repente, porque cada cliente que comprava uma carreta de Bali já comprava mais uma de Tropical, assim, então foi muito marcante para nós, de ter um carinho muito grande mesmo pelo Rio Grande do Sul. E depois, né, a gente se tornou muito conhecido no Brasil, até pela saborização. E na pandemia, a Bali também teve um grande ponto de virada, porque a gente estava com um mindset muito aberto, né, a escutar o cliente, entender quais eram as necessidades dele, e nós conseguimos fazer isso através de estar muito próximo na pandemia do nosso varejista, de entendendo o que a gente podia trazer a mais. E aí o consumidor começou a dizer, eu quero agora um sabor novo, né, e escutando o varejista, a gente teve a ideia de fazer, junto com a ideia do varejista, um sabor melancia. Isso foi muito marcante também. Hoje o sabor melancia é um sabor mais vendido no Brasil, fez com que a gente se tornasse nacionalmente conhecido, né, por esses sabores. E depois também a Bali hoje cresce muito, né, também nas embalagens em lata, né, que hoje é um mundo diferente para nós, porque nós nascemos, né, no segmento ali vendendo PET, então era o que a gente sabia fazer. E aí a gente entra aí há 3 anos, né, com muita presença, com muita entrega, né, da nossa estratégia, agradecendo muito aos nossos parceiros, né, e os parceiros varejistas que acreditam nas nossas apostas, nas nossas inovações. A gente tem uma proximidade que isso para nós é encantador, né? A gente é apaixonado por isso, a gente conta pelo Brasil todo esse case do quanto a gente gosta de ouvir o cliente e construir junto o nosso futuro. Eu confesso que eu cheguei ali a Bali colocou um stand de degustação na saída do auditório. Eu parei na frente daqueles diversidades, o que eu faço? Maçã verde, não, melancia, não, tropical, não, foi no tradicional. O tradicional que é muito vendido e a gente até fez uma homenagem agora, né? E outra coisa que de alguma forma nos une é que muito eu dormi nos hotéis de Tubarão, porque o meu pai, na década de 60, 70, comprou uma área de terras em Jaguaruna. Opa, pertinho. E eu não tinha hotel em Jaguaruna, a gente ia dormir em Tubarão. Agora tu já sabe onde dormir, né? Já agora quando precisar. Chico, quantos expositores
O que mais que podemos falar? Tipo, inovações, quem foram os palestrantes, como é que está? Para quem não está aqui, né, não pôde vir esse ano. Sim. Perfeito, Fernando. Bom, são 576 expositores, né? E a estimativa é que 65 mil pessoas passem pela Fiergs nesses 3 dias, movimentando um volume de negócios na casa dos 750 milhões de reais, né? A gente está fazendo pela primeira vez o sorteio de uma van, né? A Agas está sorteando entre as empresas que realizarem negócio junto aos expositores. E essa a gente está chamando da Expo Agas da Transformação. No ano passado, o pavilhão da Fiergs foi atingido pelas enchentes. A Bale, inclusive, fez um trabalho formidável aí de apoio ao Rio Grande do Sul. Se a Dai puder relatar um pouco depois, mas no ano passado a Fiergs estava embaixo d'água, né? E a gente conseguiu fazer uma feira com as condições que pudemos, né? E nesse ano a estrutura está ainda melhor do que era antes, então realmente a gente está com um sentimento de alegria e de retomada, assim, digamos, né? Nessa Expo Agas que já está um sucesso e vai concluir com números recordes. Eu queria contribuir perdão até, mas eu acho que cabe salientar que a Expo Agas, ela é muito diferenciada na questão de negócios, né? De geração de negócios. Eu viajo pelo Brasil todo e cada feira com a sua especialidade, né? Cada região, e a gente tem muitas parcerias aí pelo Brasil, mas a Agas, ela é intensa nas negociações. Vocês né? traçam estratégias diferentes em cada feira. E a gente tem muito negócio aqui, é fervoroso mesmo. Nosso stand tem negócio. Coisa boa. A gente tem gravado aqui o podcast, o Ponta de Gôndola, vários especiais que serão levados ao longo dos próximos 2 meses. E ontem ainda, 2 coisas que me ocorrem. O Sérgio Zafari estava dando uma entrevista. A gente tem que deixar bem claro que nós não estamos sorteando uma van, né? Numa loja da van, nada. Não é propaganda, nós estamos sorteando uma van. E a outra questão é essa, justamente a gente que acompanha há muitos anos, e o Hugo acompanha, há um tempo atrás, muito no início, as feiras eram muito mais de confraternização, de festa, havia conjunto de banda, havia show de mulata do Sargentelli, não sei o quê, e agora a Agas, desde há muito tempo, focou em negócios, é uma feira de negócios. Eu queria saber o seguinte, compra, vende, concorre à van, é tudo certinho? É bem por aí. Realmente a conotação da nossa feira tomou um rumo bem diferente já há bastante tempo, né? Ela vem sendo, como é mesmo apregoado, uma feira de negócios, né? Ela é voltada para isso, né? Assumiu como slogan, né? Ela é feita para isso, com essa intenção, né? Bem como tu falaste, em outras épocas mesmo, as nossas convenções nacionais de supermercados, lá no Rio Centro, né? Era festa, só festa, e banda de música. Churrasco dentro da feira. Chope por aí afora, não sei o que mais, né? Claro, como confraternização era ótimo, mas não trazia um resultado prático quase nenhum, né? Hoje mudou bastante, tanto a nossa aqui como a nível nacional aí, as feiras estão tomando outro rumo, outra direção, né? Para melhor, entendo eu, né? Porque é preciso que, movimentando isso tudo aí, tendo o apoio como a gente tem tido aí dos fornecedores, das indústrias, né? São todos parceiros, né? A gente precisa devolver de alguma forma, eu acho, né? E a nossa maneira de devolver é dando preferência para essas empresas que nos apoiam, que façam boas vendas aqui durante a feira. Então, e um dado curioso, né? Acaba servindo, sendo ótimo, sendo bom para todo mundo. Um dado curioso é que os expositores da Expo Agas estão preparando mais ou menos cerca de 800 lançamentos de produtos, equipamentos e serviços novos nessa feira, né? Então muitas empresas seguram os lançamentos para apresentar na Expo Agas, usando a vitrine dessa feira para alavancar esses novos itens aí que em breve estarão nos supermercados de todos. A Bale tem lançamento na feira? Sim, nós trouxemos aí o primeiro proteico, Bale Proteico do mundo, né? Com 15 gramas de proteína dentro do energético. Mais uma vez furando a bolha na categoria de energéticos, né? Inovando. E tá o maior sucesso, né? Então a gente tem esse lançamento recente, estamos reforçando aqui na Agas. E a gente entende que a Agas, ela agrega muito na questão de lançamentos. A gente utiliza muito essa... Fala um pouco do tamanho desse mercado, dos players, da participação da Bale. O mercado de energético... É só energético? A gente hoje é uma empresa de bebidas, né? A gente também trabalha com destilados, temos a linha de
isotônicos, que é um grande lançamento também da nossa feira, o isotônico Bali Hydrate, que a gente está entrando nessa categoria. Mas a Bali hoje tem, né, a maior participação mesmo em energéticos, e o mercado de energético hoje, ele é um mercado que vai dobrar de tamanho até 2027, 2028, né? Então ele tem muito crescimento para acontecer ainda, muita gôndola para abrir. Por mais que a gôndola na elástica, a gente sabe que é uma dor do varejista, e a gente está sempre discutindo sobre isso. É um mercado que vai crescer, e é um mercado que hoje que mais cresce, né? Na categoria de bebidas, é a que mais cresce. Então a gente realmente tem que dar atenção para isso. E a Bali hoje puxa a categoria para cima, né? Tanto o Brasil crescendo 3 vezes mais que o mercado. O mercado cresce 20%, a Bali cresce acima de 50%. Mas qual é o segredo? O segredo é fazer o que tem que ser feito e entregar mais do que os outros esperam. É muito trabalho, né? Muita aproximação com o cliente, é muito escutativa. Saber que a gente tem muita coisa para fazer, enquanto a gente fica às vezes olhando para o concorrente, para o preço, para a política, para as crises, né? E para tudo que é o obstáculo que existe. A gente entende que a Bali mudou o mindset, entendendo que a gente tem sempre muita coisa para fazer dentro de casa, do nosso negócio, da nossa marca, muita coisa para melhorar, muita coisa para melhorar, muita coisa para entregar, né? E agregar. E a gente cada vez trabalha mais essa cultura com o nosso time, para que ele seja assim o braço da empresa, né? Levando esse formato de atendimento, esse formato da Bali. E hoje a gente né, tem muito orgulho de se tornar a segunda marca de energéticos no Brasil, né? Então a gente está no segundo lugar, próximo aí, né, de chegar no primeiro. A gente almeja, e a gente conta muito com os nossos varejistas, nossos parceiros, toda essa entrega que a gente faz, a gente conta muito de chegar em primeiro lugar, sempre com muita gratidão de quem nos trouxe até aqui. A gente acredita muito nisso. E a Bali tem um olhar muito voltado à inovação, né? Então, há 7 anos aí, quando a gente trouxe esse movimento de mudança de pensamento, de mindset, a gente realmente trouxe a inovação como um pilar junto com a gente, né? Aproveitando as feiras para estar próximo do cliente e já trazendo essas inovações. Então, isso a gente tem usado muito e funciona. E muita entrega, né? Muito gastar a sola do sapato no PDV. Há quanto tempo tu está na Bali? Eu estou há 27 anos, desde que fundou. Eu tinha 15 anos, juntamente com meu irmão, que tinha 11. E eu estou há 7 anos no comercial. Eu era financeira, estava guardadinha lá na caixa. Como é que faz o comercial do energético? Como é que ele é percebido pelo consumidor que compra? É energia? Por que ele é levado a comprar um energético em vez de um refrigerante? O mercado do energético no Brasil, ele teve 2 momentos, né? Um momento em que nasceu, né, o consumo com bebida alcoólica. Então ele era muito consumido para festas, para consumo com bebida alcoólica, e originou no Brasil aí a consumir junto, mesmo que não fosse, né, o mais indicado, digamos a mente, né? E o mercado, só que o mercado que maior consumo que existe fora do país, né, e grandes cases aí que o mercado vai dobrar, é realmente do consumo individual, trazendo e despertando a funcionalidade. Então hoje o consumidor, ele procura mais por funcionalidade. Ele é para aguentar uma noite, é para festa e tudo mais, mas muito mais a procura por um consumo em que vai trazer uma energia a mais, algo a mais. E aí a Bali traz agora, além de energia, sabor, que já existe, né, e é um pilar nosso forte, traz também a questão da proteína, de funcionalidades, que são as necessidades, né, do público aí, cada dia mais evidente, para que a gente possa ter maior performance. E a gente não vai parar com a inovação, a gente tem muita inovação vindo para agregar a categoria, para a gente continuar nessa taxa de crescimento e ajudar os nossos parceiros varejistas a crescer mesmo, né? E a gente entende que a Bali é uma marca brasileira, né? Então a gente hoje é a maior marca brasileira de energéticos, e a gente pode estar próximo do nosso parceiro, né? E escutando mais o que a gente pode melhorar, trazendo mais inovação para crescer. Então, hoje na palestra lá estão dizendo que os catarinenses estão invadindo o Rio Grande do Sul, né? Mais um exemplo, né? Mas a gente é bem catarinense gaúcho já é uma mistura aí. Chico, entre os nossos palestrantes, para quem não esteve aqui, quais foram os highlights, os destaques? Tem alguma tendência bem clara se formando? Olha, Fernando, nós fizemos uma programação bem heterogênea, assim, aplicando conhecimentos a toda a cadeia, né? Nós tivemos programações bem técnicas, né? Ajudando o supermercadista a melhorar a operação, melhorar a gestão de perdas, melhorar a eficiência operacional, né? E também grandes palestras que fazem o pessoal refletir, o pessoal sair mais motivado, né? Então, eu vejo assim que o supermercadista, uma frase que o senhor Hugo falou lá no começo do nosso bate-papo, que
porque os problemas são muito parecidos, né? Então, o supermercadista, ele quer ouvir outros supermercadistas, né? Eu diria que um dos pontos altos dessa programação foi justamente o painel que nós tivemos, supermercadistas catarinenses e o nosso Beto Misnik aqui, falando sobre como o mercado está se adaptando, o que a gente pode trazer de insights de supermercados de fora, né? Porque hoje em dia o setor está muito parecido, né? As empresas pequenas têm os mesmos problemas das empresas grandes e não existe outra fórmula a não ser trocar ideias e conhecimentos. E uma tônica que tem sobressaído aqui no nosso debate sempre é de que o mercado é muito dinâmico, muito rápido. Lembra que há um tempo atrás o hipermercado era a grande bola da vez. Praticamente hoje ninguém constrói mais hipermercado. Ou faz o super ou vai para o atacarejo, né? Né, Hugo? Hipermercado é um E não se sabe o que vai acontecer amanhã, porque o cara de Santa Catarina lá já disse que o atacarejo está meio saturado, já tem bastante, mais 2, 3 anos. O presidente Longo sempre brinca que a tendência é não ter tendência, né? Nos formatos de loja, né? Tudo pode mudar. É isso aí, estamos terminando quando o papo é muito rápido, muito bom, passa muito rápido, né? Queria agradecer mais uma vez a presença da Dai Titon, da Bali, te deixar a palavra para a tua despedida. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, trocando, porque acho que aqui a gente também está aprendendo, né? Dizer que os varejistas, nossos parceiros, a Agas pode contar com a gente para continuar crescendo, inovando, né? Trazendo cada dia mais movimento, porque acho que a gente está querendo as mesmas coisas, então temos que nos unir em prol, né, do que a gente precisa e juntos a gente consegue fazer mais e melhor. Agradecer também a presença do Hugo Dalpiaz, de Osório, do diretor da Agas, supermercadista de longa trajetória na associação, do Francisco Brust, nosso gerente de comunicação da Agas e diretor do departamento de capacitação. E vamos dar sequência no segundo bloco a este podcast Ponta de Gôndola, agradecendo novamente o apoio da Agas, da Girando Sol, do Grupo Voo, da Pontual Locadora e da Dipan Gaúcha. Até breve. Dando sequência, então, nesse segundo bloco, nós temos aqui o privilégio de receber duas celebridades do mundo supermercadista, uma nacional, inclusive, que aqui nós temos nosso estúdio de cristal, tem vidro, as pessoas param, pedem autógrafo, fotografam, que é a nossa ilustre querida Carol Babadeira, que foi palestrante há poucos minutos atrás, no encontro com 600 mulheres promovido pelo Agas Mulher, em que ela trouxe um pouco da sua experiência, primeiro como embrionária do setor supermercadista e agora com uma influência que tem milhões de seguidores aí nas redes sociais e que tem feito um trabalho bem bacana. E também o Fabiano Pivotto, que é hoje, vou fazer uma reverência aqui para poder falar, presidente do Grupo IMEC, tradicional Grupo IMEC de Lajeado, que hoje também administra as lojas do Desco, e que é uma rede muito querida por todos, e que ele, trazendo toda a sua tradição, toda a sua experiência acumulada em redes internacionais, agora está lá no interiorzão, lá, né, pegando barro, pegando pó e tocando o IMEC para frente. Carol, muita alegria em te receber aqui, um privilégio para nós. E eu queria começar com o objetivo desse bloco, é falar sobre a importância que as convenções representam para o setor como um todo, e a Expo Agas propriamente dita. Já é a segunda vez, terceira? Segunda vez. Segunda vez. Quer dizer, voltou é porque gostaram. É verdade, é verdade. E essa experiência que tu tem tido, primeiro com o Agas Jovem, né? Sim. Tu teve uma experiência com os jovens. Me conta um pouquinho dessa tua passagem agora nessa Expo Agas. Exato, é um prazer estar aqui com você, Fernando, com o Fabiano, conheci hoje, mas já vou me conectar aqui, pessoal dando um oi aqui de fora. Bem, já é minha segunda vez aqui na Expo Agas. Eu sempre fico impressionada com a evolução que essa feira tem, não só na parte de palestras, mas na parte de negócios também. A feira é uma feira que evolui muito, muito organizada, espaçosa, grande, com ótimos palestrantes, com muito conteúdo de valor.
E a Agas é o único lugar do Brasil, de tantas feiras que eu rodo, que eu vejo esse movimento da galera jovem, de se unir, de já entrar no supermercado, de ter esse espaço, né? Eu cresci frequentando APAS em São Paulo durante muitos anos da minha vida e eu não tinha um espaço de certa idade minha que eu não conseguia me conectar, porque ou era gente muito mais velha, Sim. que eram os grandes diretores do negócio, ou então era a galera muito crua que não tinha esse acesso, porque não tinha esse Sabe tipo de evento. sabe que fui eu que fiz a primeira APAS, né? Ah, Em é? 1986. Ai, que arraso! Eu fui a São Paulo e falei para a Associação Paulista que queria fazer uma convenção. Aí o seu Almeida, que era um velhinho, o seu Bernardes era outro velhinho. O que é convenção, meu filho? Não, convenção pode deixar que a gente bota stand, a gente faz palestra. Tá, pode fazer. Eu fiz a primeira APAS, em 1986. Nossa senhora, então tem história. Lá no hein? Centro Empresarial de São Paulo. O segundo, nós botamos um toldo no Transamérica, no estacionamento Transamérica. No terceiro, já fomos para a Iambi. Depois de algum tempo, o Romano, que era meu diretor executivo, a gente levou para o Center Norte, que está lá até hoje, né? E você vê, né? Então, A foi- Agas, E ela aí- é. ela tá tão poderosa que hoje, no jantar que aconteceu aqui no domingo, né? Na segunda-feira, se não me Isso, engano, segunda-feira. nesse jantar, já foi anunciado pelo Galáxia que agora vem Abra Jovem. Isso. E quem incentivou esse movimento foi a Agas. Então a Exatamente. Agas está de parabéns. Sim, a Agas tem sido pioneira, né? Isso é importante ressaltar, não apenas na gestão do presidente Longo, mas nas gestões anteriores. A Agas foi a primeira associação regional a ser fundada, concomitantemente com a AMES, ali, coisa de uma semana, estão até hoje discutindo quem foi a primeira, mas 1971, janeiro de 71. A Agas foi a primeira convenção regional, 1981. A Agas teve a primeira revista, entre outras coisas, e a Agas criou o Agas Jovem, e agora, recentemente, na gestão do presidente Longo, durante 3 anos, o ENAJOS, que é Encontro Nacional de Jovens Supermercadistas, que é isso que está te referindo, e que o Galáxia agora encampou a ideia, vai virar o Encontro Nacional, vai virar o da Abras, afinal de contas, que a Abras é nacional. Mas, Pivoto, também é uma alegria muito grande te receber. Me conta um pouco da experiência do IMEC, se as pessoas estão aqui, se realmente essa conversa que faz compra, que vende, que não sei o que, funciona, ou se é só divulgação. Bom, Fernando, primeiro, obrigado pelo convite, cara. É um prazer te conhecer pessoalmente e dividir a mesa aqui com você. Olha, a Agas, para mim, pode se resumir em tradição. Eu acho que eu comecei minha carreira de varejo aqui no Rio Grande do Sul, depois fui pelas multinacionais, como você falou, e passei as últimas décadas a partir de São Paulo. Então, acompanhei bastante também a APAS e, de certa forma, nacionalmente, o negócio que eu tomava conta da operação envolvia 14 estados da federação. Eu tive a oportunidade de conhecer muitos desses eventos fora daqui, mas sempre para mim a Agas foi uma referência e uma tradição, e você bem lembrou, a Agas tem uma conexão com a APAS e inclusive esse incentivo de início, o próprio Romano, nosso amigo, está nessa frente a partir daqui. Eu fui surpreendido com uma homenagem agora no jantar. Sobe aqui, Fernando. Fernando que fez a primeira APAS, eu fiz a primeira APAS, a primeira Sérgio, a primeira AMES, a primeira Super Nordeste, a primeira Ecos. Eu estaria bilionário se eu tivesse continuado a fazer, mas aí eu resolvi fazer revista ali. Mas está fazendo muito bem. Que bom que você resolveu fazer isso, porque você cada um segue a sua vocação, tem sido super importante o nisso. meu ex-sócio na época dizia, não, nós vamos fazer as feiras e tu fica fazendo tuas revistinhas aí. As revistinhas que são super importantes, que são uma comunicação e uma conexão muito legítima e que você faz muito bem, Fernando. Obrigado por ter feito isso. Alguém tinha que fazer tão bem feito, né? Tá bom. Mas que legal. E aqui a gente está vendo uma conexão de muito negócio, né? Realmente está acontecendo negócio. A gente tem visitado stands, eu acabei de passar por uma série de fornecedores, e o que está acontecendo são conexões reais de supermercadistas com fornecedores, reaproximando, criando negócio, mas muito mais, olhando também tendência, o que nós temos que fazer no setor e criando todo esse movimento. Isso aqui, muito mais do que uma feira de negócio, é uma parada de reflexão. Exato. Uma parada de reflexão, network, de trocas. E é isso que está acontecendo aqui. As palestras estão de altíssimo nível. A da Carol e todas as que nós vimos aqui realmente elevaram a barra. Então, é uma semana marcante. Eu tenho certeza que todo mundo que veio de fora vai voltar impressionado com o que foi feito aqui pela nossa entidade no Rio Grande do Sul. Carol,
as pessoas naturalmente ainda não, talvez não te conheçam bem. Conta um pouquinho da tua trajetória como supermercadista raiz, é isso? Exatamente. O pessoal me Supermercado conhece. Royal. O pessoal me conhece muito pela internet, então imagina que eu surgi na internet falando de supermercado, porque eu gostava de ir no mercado, mas não. Sou nascida e criada no supermercado, sou terceira geração. Chão de loja. De uma família. E como todo bom supermercadista, a gente começa onde? No chão de loja. Então, antes mesmo de eu assumir o marketing da empresa, de eu estar desenvolvendo e fazer esse case, né, essa nacional do digital, eu participei de toda a operação, operadora de caixa, pacotadora, repositora, logística. Foram muitos anos, eu comecei a trabalhar aos 13 anos de idade, né? Então, eu fui assumir o marketing mesmo com quase 20 anos. Então, antes de eu entrar num departamento onde eu pudesse desenvolver esse departamento, eu já tinha toda a minha bagagem de loja, né? Supermercados Royal, é isso? Royal Supermercados no estado do Rio de Janeiro. Nós temos 13 lojas, estamos entre os 10 maiores lá. Que maravilha. E qual foi a experiência que tu proporcionou tanto para o Águas Jovem como o Águas Mulher? Exatamente qual é a síntese do que tu conversou Sim. com ela? Domingo, com o pessoal da Águia Jovem, eu pude falar um pouquinho sobre sucessão familiar, né? Como que as coisas acontecem, eu trouxe um pouco do meu case, como que aconteceu dentro da história da minha família e vem acontecendo, porque a sucessão é uma coisa que acontece sempre, né? Os preparos da segunda geração, da terceira geração, o que vai mudando, qual que é o tamanho do negócio. Então, domingo eu falei com a galera e hoje, né, dia principal da feira bombando lotado, eu tive o prazer de estar liderando o palco aí feminino. Eu acho que é um palco muito importante porque a gente vê que o ambiente de varejo, principalmente do supermercado, é muito masculino, né? O Fabiano com certeza sabe disso. E existem mulheres muito boas, muito profissionais, que elas estão se desenvolvendo cada vez mais, mas ainda não sabem chegar porque tem essa dificuldade. Então eu vim falando um pouquinho da minha história junto com o marketing digital e como que eu venho construindo aí a minha carreira. Viu só? Não, e acho que a gente tem até uma pequena correção com isso, né? A gente fala assim, poxa, vamos montar um exemplo, né? Águas Mulher para incluir, não é para incluir, é para a gente aprender. Sim. O que vocês trazem é ensinamento e é como fazer isso de uma maneira tão dedicada, tão bem feita, tão profissional, que é uma maneira que a gente tem de aprender. O presidente Criar um Longo, movimento é isso. O presidente Longo tem uma tese que um supermercado só prospera se o homem estiver lá na operação carregando saco e batata, etc., e a mulher estiver no caixa. Aí vai me dar certo, diz ele, se a mulher estiver operando o dinheiro. E eu fiquei impressionada com a quantidade de homens que tinha no meu auditório, viu? Eu, quando entrei, eu falei, não era um palco feminino? Era um terço ou mais de homens lá. Mesmo? Fiquei impressionada. Inclusive, vocês estavam lá, né? Tava. Mas me conta, onde é que está o teu, vamos dizer, o diferencial que faz tu atrair tantos seguidores na internet? Pois então, eu acho que é muito de eu mostrar o supermercado como ele é de verdade. Muita gente tenta fazer a comunicação do supermercado fazendo de uma forma mais engravatadinha. Eu sou zero gravatinha, eu sou bem descolada, na verdade, né? Eu sempre falo, a minha comunicação é uma comunicação, eu falo com as pessoas como se eu estivesse falando numa roda de conversa. Então, o meu papo no digital, quando eu comecei a participar de palco, ser convidada para fazer as coisas, e antes mesmo disso, a minha comunicação nunca foi engravatada. O cliente não quer o supermercado de forma institucional. Ele quer ver o supermercado como ele é. E além de anunciar produto, promoção e fazer panfletagem digital, a rede social é relacionamento. Então, se a gente cria um relacionamento com o nosso cliente e ele entende que a gente é dono do negócio e a gente está realmente querendo entender o que ele quer, como que ele quer e como que a gente pode mudar, o negócio fica mais genuíno. Ela contou a história na palestra que ela estava fazendo propaganda dos produtos lá da empresa dela, lá do supermercado Royal. Olha aqui, que legal, esse chocolate aqui. Aí pegou um determinado produto lá, olha aqui, que coisa horrível, como é ruim esse produto. o fornecedor, ela como supermercadista, mas é muito ruim, não comprem isso. Diz que aí que aumentou a credibilidade. E vou te falar, eu não comentei isso no palco, mas além de aumentar a credibilidade, aumentou venda. Porque o meu cliente virou e falou assim, deixa eu ver se esse negócio que ela falou é ruim mesmo. Eles vão lá e eles compram. Compram. E é um gerador de confiança, né? Exatamente. As pessoas estão atrás de relações genuínas. Acabou a época dessa coisa que você bem falou, né? A gravatinha, um pouco de falta de genuinidade. E eu já percebi que você também é fora da caixinha, Fabiana. Você chegou aqui, eu já vi seu estilo, as pulseiras. Eu falei, esse cara aqui não é igual aos outros, não. Ele é diferente. Tamo junto nessa. Inclusive... Ele é francês, aprendeu com os franceses. Inclusive, nós montamos no Grupo IMEC recentemente uma campanha com o jogador Tinga. E a campanha tem justamente essa pegada. Verdade, confiança.
conexões genuínas. Nós estamos levando para o cliente uma mensagem mais verdadeira. Chega de conversa de mentira. Nós precisamos nos conectar com as pessoas. Quando você faz isso com o chocolate, você passa a verdade. Compra quem quer. Eu quero comprar algo que não está legal, mas eu estou comprando sabendo. Isso tem verdade. Eu não estou mentindo a ninguém. E acho que isso é um passo super importante. Cria uma relação com os clientes de muito mais longevidade. A gente tem experimentado isso. É muito bacana, porque o supermercado é presença diária na vida das pessoas, né? E a forma como tu te comunica faz toda a diferença, né? Sem dúvida. E essa proximidade de olhar no olho do consumidor, né, do jovem, e dizer assim, ó, vamos lá, que é legal e tal, eu acho que ajuda muito, né? Sim, e eu também sempre gostei muito de mostrar o bastidor do supermercado, sabe, Fabiano? Eu pegava e mostrava como é que era a reunião, como que era um preparo, como era o desenvolvimento de um produto de perecível nosso, como que a gente prepara a campanha de Páscoa, de Natal. Então o cliente começa a ver, caraca, o supermercado não é só comprar e vender produto. Eles têm todo um preparo, todo o desenvolvimento por trás. Então eu visitava a CD, eu visitava a fábrica, eu visitava a loja, eu fazia tudo. E abria para o mundo? Abria para todo mundo. Eu fazia, gente, supermercado não é só comprar e não é repasse, não. É isso aqui, ó, é negócio. E aí, como é que foi isso? Tu é uma menina, estava lá trabalhando no supermercado lá com teu pai, com as suas irmãs, 4 irmãs, são 4, né, mais a mãe e tal. E de uma hora para outra tu começou a ver que as coisas começavam, olha aqui quantas pessoas viram meu... Como é que foi essa transformação da menina Carol lá, supermercadista, para Carol babadeira, celebridade, etc. Pois então, como eu comecei em um setor muito engravatado que é o supermercado, era difícil eu conseguir essa liberação de eu mostrar o rosto. Então, meus 3 primeiros anos foi fazendo conteúdo, Fernando, sem aparecer. Era meu celular e minha mão. Eu não aparecia, as pessoas conheciam pela voz e me reconheciam na loja pelas unhas, porque eles viam uma menina gravando e olhavam pra mim, é a unha da garota do mercado. A garota do mercado? Da garota do mercado. E eu ficava só no Instagram do mercado. Eu comecei fazendo business da família. Depois, quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre digital e sobre negócios, eu entendi que as pessoas querem consumir de pessoas e não de marcas. Então, você humanizar é uma coisa diferente. Porque é como se fosse a novela. A novela a gente tem toda a historinha bacaninha e depois, na hora do intervalo, a gente tem as propagandas. Então, eu contava um pouco de novela, vinha propaganda. Eu contava um pouco... Essa mistura que faz o sucesso das influenciadoras. É você conseguir misturar um pouco de vida, de negócio, de supermercado, aí colocar assunto chato legal no meio e, no final, fica uma salada de fruta interessante. Credibilidade, né? Verdade e tal. O IMEC hoje, quantas lojas tem, Fabiano? Nós estamos com 31 lojas e 2 indústrias e, neste momento, estamos inaugurando mais um Desco Atacado na Assis Brasil, daqui a um pouco tempo, algumas semanas, e vamos para 32 e acomodando os ânimos nesse ano. Quantas de atacarejo e quantas de loja formal? São 15 supermercados nesse momento, 16 atacarejos e iremos a 17. Já o atacarejo já passou? Já. E aí, como é que... Eu estava perguntando ontem para o Sérgio Zafari, como é que convive o supermercadista quando vem o advento do atacarejo? Quer dizer, que fatura mais, que são as lojas maiores, vou cuidar daquela lojinha de 1.000 metros quadrados lá em Venâncio Aires, não sei aonde e tal. Como é que é a cabeça do gestor, no caso? Você sabe que quando eu ainda estava no Walmart, eu procurava por uma explicação, que nós lá vivíamos um multiformato de vizinhança, clube de compras, atacarejo, hipermercado e supermercado. Nós tínhamos todos os formatos embarcados. E procurava uma explicação. Um dia eu cheguei a uma explicação de uma analogia e eu falei, olha, parece que o hipermercado é na via rápida, o atacarejo entrou na mesma via e atropelou ele, e o supermercado está na marginal e na quadra está o vizinhança. O supermercado precisa andar nessa via marginal. Se ele entrar na via rápida, ele é atropelado. E o atacarejo não cabe nessa via marginal. Se a gente entender essa analogia, a gente começa a compreender que são propostas que se complementam. Supermercado, ele atende momentos das pessoas. Se a gente olha as missões de compra, ele atende algumas delas, atende momentos das pessoas. Vai fazer uma refeição, quer um fracionamento maior, um frescor, um sortimento mais profundo, algumas qualidades de atendimento. Supermercado. E vai pagar valor por isso. Atacarejo atende mais motivo. Motivo volume, motivo preço primeiro, motivo embalagem, motivo... Enfim, ele tem mais motivos, tamanho, proporção, do que momentos. E o supermercado mais momentos. De uma forma simples, para mim, os dois convivem. É óbvio que quando você coloca um atacarejo próximo de um supermercado onde não tinha, este cliente que está no supermercado e tem motivos e não tinha opção, vai migrar.
Mas com o passar do tempo as coisas se acomodam, cada um faz bem o seu trabalho e convive muito bem. Aliás, eu sou oriundo de uma empresa, o antigo Nacional Supermercados do Rio Grande do Sul, que começou esse movimento quando o Atacadão também começou, na época, de ter os dois formatos em convivência. Então, há muitos anos isso vem. A diferença é que hoje ele atropelou o hipermercado e se transformou nessa quantidade absurda de lojas de atacarejo. É isso que eu ia dizer, quer dizer, houve um tempo, e todo mundo tem repetido aqui que o mercado é muito dinâmico, que a evolução de quando o supermercado crescia virava hipermercado. Agora eu estou grandão, tenho hipermercado Era um e tal. supermercado Tem o bombado. bazar, 30% de bazar, 30% não sei o que e tal. E aí o hipermercado agora simplesmente ninguém quer ele, acabou. Mas É uma loja grande, com muito custo, e virou atacarejo. E também já estão dizendo que o atacarejo, mais Já 2 anos, 3 anos, É o hiper. chegou lá. Se você pensar, o hipermercado tinha cerca de 30%, 40% da venda dele em não alimentos. E tinha uma proposta de vender o alimento num volume e preço menor do que o supermercado. Quando o não alimentos foi para internet e o alimentos que ficou no hipermercado era mais caro que o atacarejo atropelou ele. É um dos fatores que fez com que o atacarejo ganhasse esse espaço por fazer uma eficiência de custo menor e repassar isso em volume. E aí agora o cliente começa a exigir algumas categorias e alguns serviços que eram do hipermercado. E a gente começa a encostar num problema chamado custo. Hoje o atacarejo vive um custo que não era. O atacarejo nasce com 14 de margem, 9 de custo, 5 de EBITDA. Hoje já é uma outra história. A gente já tem Quantos SKUs tem um Desco, por exemplo? Um Desco convive com 7.500 a 8.000 itens, porque nós temos lojas menores em termos de metragem de área de vendas. Nós convivemos com 3.000 metros, 2.500, 2.000. Nós buscamos lojas mais eficientes. Porto Alegre não pode ter mais também, E né? também não pode em Porto Alegre. Então a gente na metrópole consegue, mas na cidade de Porto Alegre não. Agora, cabem mais em lojas de 5.000 metros, a gente vê. Eu sou de uma outra empresa que tinha um sortimento maior, 9.000, 10.000 itens. Mas está dando a volta, está começando a colocar serviço, está começando a colocar custo e está aproximando do que era o hipermercado. E aí a dúvida é até quanto isso vai ser possível sem transferir para o preço e não virar um antigo hipermercado e a gente volta ao que era praticamente. Tu falou em APAS, né, e AGAS, né? Como é que tu vê esses movimentos como uma convenção essa, como a Expo AGAS que a gente está vivendo hoje? Olha, essa convenção, para mim, além de ser muito negócio, ela é muito networking. E as pessoas, elas têm que saber usufruir, porque são dias, às vezes as pessoas falam assim, eu só vou vir para a feira um dia. Vou vir para a feira... E um dia ela não consegue assistir as palestras todas, ela não consegue falar com todo mundo, ela não consegue visitar todos os fornecedores. Porque o supermercadista, ele tem um vício de querer ficar em loja o tempo todo, de ficar querendo escritório o tempo todo. Ele acha que é coisa, o olho do dono engorda o boi. Engorda, mas isso aqui também é o nosso negócio. Aqui ninguém está passeando, aqui a galera está fazendo negócio. Então eu acho que o supermercadista tem que vir para a feira com um olhar de negócio e networking, porque a grande maioria vem, dá uma passadinha para falar o que veio, dá um alôzinho e vai embora. Não é? É isso aí. Hoje, por exemplo, nós estamos com o Chico Brust, que esteve aqui antes de vocês no primeiro bloco, disse que o número de pessoas que entraram no primeiro dia da Expo AGAS desse ano é maior do que os 3 dias do ano passado. Quer dizer, já houve triplicou pelo menos o número de inscritos. Talvez não seja acessos, mas o número de inscritos já é maior do que o ano passado, entende? E eu acredito que acesso também. A gente está vendo muita gente aí. Tem uma turma inteira da nossa empresa, tem gente do país todo aqui. Sim. E eu vi que as empresas também de outras redes estão com muita gente aqui dentro. Ou seja, um ano que realmente se preparou para ser gigante. Ele está gigante na sua apresentação, nas proporções, nas palestras, o espaço Summit está super bem montado, mas não é só isso. O público se atraiu de verdade e veio para conferir. Porque esse ano é a Expo AGAS da transformação, né? Porque ano passado, com toda aquela tragédia, vocês ficaram debaixo d'água também lá, né? Sim, Né? tivemos lojas que ficaram Lajeado lagadas. foi, né? Então, todo esse processo de transformação, de reconquista de espaço, né? Existe uma orientação do pessoal do IMEC que vem para cá, no sentido de ter uma equipe que vai abarcar metas, planos, alguma coisa assim? Olha, é um pouco do que a Carol falou, né? Trocar, pegar networking, encontrar fornecedores, não é só fazer negócio e conhecer o que está tendo de inovação. Você não imagina o que sai de cada conversa de corredor que parece simples. É o que você falou, parece um passeio, mas dali sai um pacote de conhecimento, de troca de informação
com empresas que são concorrentes e que faz parte do jogo, mas que quando se encontram são parceiras de negócio. Essa feira está sendo um exemplo disso. Os concorrentes estão unidos. Ô, Carol, eu imagino, com certeza, com toda certeza, que a maior parte dos teus seguidores seja jovens, formado por jovens. 25, 45. É? É. Pois é. Então, 25. O que o E jovem... alguns mais de 45. O que o jovem... Idade é seu número. O que o jovem está buscando dos supermercados hoje? O jovem, as relações de consumo, o que ele espera, o que ele busca? Como é que está esse avanço do digital, self-checkout, não sei o quê, lojas físicas, não lojas físicas, compra por internet? O que tu tem percebido na interface que tu faz com os teus seguidores? Bem, os jovens hoje em dia, eles querem otimizar o tempo deles. Eles não têm mais aquele tempo. Hoje em dia, todo mundo quer pegar, e você pode reparar, todo mundo quer qualidade de vida. Antigamente, ninguém tinha qualidade de vida. Agora, todo mundo quer qualidade de vida. Então, ele conta quanto tempo que ele vai passar na fila, ele pensa 2 vezes antes do supermercado, ele vai dar preferência para um lugar que ele vai pegar menos fila, mas, ao mesmo tempo, ele quer um produto mais trabalhado, ele quer um produto mais premium, ele fica de olho em perecível. Se a gente conversa com o consumidor final, fala perecível, ele nem sabe o que é o significado disso. Mas chega na loja, ele sempre quer um produto mais premium, mais diferente, produzido. A galera tem esse consumo também mais rápido, né? De querer comprar e consumir na hora. A galera também tem um consumo hoje em dia muito mais saudável. Antigamente, a nossa lancheira era como? Só produto industrializado. Biscoito industrializado. Hoje em dia, a lancheira... Você tem filho? Suco. Como que é a lancheira da sua filha? Fruta. Não é que mais? Produto saudável, não é? Produto saudável. A alimentação. Hoje em dia, as mães, elas fazem a merendeira completamente diferente. O consumo que a gente tem em casa é completamente diferente. Então, naturais, saudáveis, produtos prontos para comer, drinks prontos, né? Muito RTD também, que a gente vê que é um avanço muito grande. E otimização de tempo dentro do supermercado. Eu acho que é isso que o jovem está olhando. Eles estão buscando. E o IMEC, como é que vê essas tendências? O que está acontecendo aí? A gente enxerga exatamente como a Carol falou. As pessoas estão buscando mais saudabilidade, estão buscando mais frequência Mas e sabe conveniência. me chamou a atenção hoje na palestra de manhã. É interessante porque, do ponto de vista do varejista, todo mundo fala em custo, em preço baixo, em menos gente trabalhando, lojas com menos pessoas, vamos baixar, vamos economizar na situação, não sei o quê e tal. E do outro lado está o consumidor que quer mais qualidade, quer ser levado no colo, quer mais serviço, quer melhor produto. Então, É isso que eu ia falar. como diz o amigo Dado Schneider, temos que nos entender. Mas aí eu acho que entra uma coisa interessante que você acabou de perguntar antes. A proposta de cada formato. Você tem formatos para atender cada coisa. Quem atende bem isso é o supermercado. Então, essa pessoa que está buscando mais saudabilidade, mais conveniência, mais fracionamento, mais qualidade, o supermercado é o canal para atender essa pessoa. O atacarejo, muito embora já está atendendo parte disso, tem outra proposta. Tem a proposta do motivo do preço. E nós estamos vivendo um momento que muita gente que tinha ido para a saudabilidade está dando um passo atrás porque a conta não está fechando na compra doméstica. E está precisando se reorganizar. E passa a ter o atacarejo como uma proposta por conta da sua precificação e dá para fazer um bem bolado dentro do atacarejo, dentro do atacado também e ter as duas coisas. Então, a gente tem as duas propostas, por exemplo, no IMEC, que é ter o supermercado e ter o atacado para atender essas duas coisas. E também atender aquele transformador e revendedor que precisa desse ponto de venda para fazer o autosserviço ainda mais no momento econômico que ter estoque significa custo. Então, nós somos o estoque deste supermercadista menor ou deste transformador. É interessante. Mas olha, um dado muito interessante. A gente vê que o cliente ele fica de olho no preço do arroz, do feijão, do macarrão e do leite. Mas se ele vai na tua padaria, na tua confeitaria, ele vê um morango do amor a R$17,90, ele paga sorrindo e ainda posta de graça para você. É isso aí. É isso aí. E outra coisa que a gente, durante a vida de varejo, vai aprendendo é o primeiro embarque do carrinho. A gente tem algumas fatias de embarque. Se a gente embarca no carrinho a superfluidade ou algo que não é tão necessário primeiro, dificilmente sai do carrinho depois. Se deixar para o meio, pode ser que o básico foi lá no meio começa a doer o custo daquele carrinho e já não embarca na mesma proporção. Aí algumas sacadas também que a gente tem de montar a loja. Né? É isso aí. Nós estamos... papo bom, passa rápido, né? Estamos chegando ao final do nosso podcast. E... desse episódio e agradecendo mais uma vez o apoio da Agas, dos nossos patrocinadores, que é o Grupo Voo, a Girando Sol, a Dipan Distribuidora e a Pontual Locadora, e oferecer então as palavras finais para o nosso convidado pivoto e para a Carol Bobadeira, né? Bom,
Eu só tenho que agradecer a recepção que a gente está tendo aqui como empresa e as conexões que nós estamos fazendo aqui, além de muitos negócios. Realmente a feira está demais. A palavra final é surpreendente. Realmente, ó, mais uma vez agradecendo aqui. Ano que vem eu tô de volta, já falei, o pessoal vai me colocar de volta. Vamos fazer mais um palco aí pra gente conseguir. Agas jovem, Agas Agas mulher. jovem, Agas mulher. Então, mulherada, De vamos. repente vai pro palco principal, né? Foi- Agas, né? né? Agas. Ano retrasado eu tava no palco principal. Ah, é? Pois é. Então, ano que vem estamos aqui de volta. Internet e mercado digital, inteligência artificial, é um negócio que está sempre mudando. A velocidade como que as coisas andam chega a ser assustadora, Demais. não é, Fabiana? Demais. Inteligência artificial é um negócio que até assusta a gente um pouco assim quando eu bato o olho. Mas quero mandar um beijo para toda a mulherada que está aqui me acompanhando. As mulheradas do Sul, gente, eu fico impressionada. Toda vez que eu vim para cá, a mulherada me para, eu adoro. Podem falar comigo. Um beijo para todo mundo, muito obrigada. Esse episódio foi gravado na quarta-feira, ontem, está indo hoje ao ar quinta-feira, quando foi encerrada então a Expo Agas. E gostamos da sua participação, dê o like, se inscreva no canal, compartilhe essas coisas todas que a Carol entende, que eu sou um editor, mas tem que falar. Você compartilha, lembra de comentar, que comentário dá repercussão, então é isso aí. Tá? Até o próximo episódio, um abraço.